se levantaram contra ela. Sabe de uma coisa? Nero passou, Roma passou, os impérios caíram, mas a palavra de Deus permanece de pé, permanece de pé. Palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que abençoa, palavra que muda a história do ser humano, que levanta o homem e que mantém de pé na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Meus queridos irmãos e amigos, eu quero que vocês renovem no seu coração e na sua mente a importância dessa palavra, o significado dessa palavra que nós estamos anunciando. E eu me coloco diante de vocês aqui nesta noite, não com a intenção de convencê-los a mudar de religião. Mudar de religião termina sendo tão pouco importante como você mudar a sua torcida por um time de futebol. Porque afinal de contas, meus queridos amigos e irmãos, não importa qual seja a religião, até o evangelho, quando se transforma numa religião, a religião não é suficiente para salvar a alma do homem. Porque a religião tem a ver com os esforços humanos, tem a ver com a tentativa do homem de alcançar a Deus, tem a ver com a tentativa e o esforço humano de, pelos seus méritos, através de dogmas, de tradições, de liturgias, alcançar o divino, tocar o eterno. Mas não é assim que acontece, não é desta forma que funciona. Foi Ele que veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. O que eu estou dizendo aqui para você nesta noite é que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Através dos nossos esforços, através de nossa inteligência, através de nossa capacidade, nós ficaremos pelo meio do caminho. Não alcançaremos o divino, não alcançaremos essa reconexão com Deus. Mas Ele veio e Ele entregou a sua própria vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero que você fique contente nesta noite, se alegre na presença de Deus, porque nós servimos a um Deus, nós cremos numa palavra que, como eu já vos disse, ela permanece de pé. E quando tudo passar, a palavra de Deus não passará, ela é eterna. A palavra de Deus diz, está escrito que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O que faremos de Jesus chamado Cristo? É a voz de Pilatos. É uma pergunta que não ficou presa no tempo. É uma pergunta que não se limitou àquela época, àquela nação, àquela cultura. É uma pergunta que não está muito menos presa às páginas da Bíblia. Mas a pergunta ecoa outra vez nesta noite. Senhoras e senhores, o que faremos de Jesus chamado o Cristo? Qual é a sua atitude em relação a Jesus Cristo? Qual é a sua resposta ao conhecimento que você tem sobre Jesus Cristo? Qual é a sua resposta ao conhecimento que você tem tido acerca da palavra de Jesus? O que faremos de Jesus chamado Cristo? Aquelas pessoas se uniram, todas elas, e a multidão, numa voz só, disseram que ele seja crucificado. Nós preferimos Barrabás, nós queremos Barrabás, nós escolhemos Barrabás. E o que é lamentável, senhoras e senhores, irmãos queridos, é que esta multidão ela foi profundamente influenciada pelos príncipes dos sacerdotes. Era a religião matando Jesus, ou pelo menos escolhendo a Barrabás. Eu sei que não foi a religião que matou Jesus, mas era a religião, os religiosos dizendo: escolham Barrabás.
Esse daí está querendo meio que desfazer da nossa lei, da lei de Moisés. Jesus não veio, Jesus veio cumprir. Mas eles não entenderam, eles não aceitaram a Jesus como Messias. E eles vão lá para a multidão e dizem: escolham Barrabás. Vocês sabem muito bem, os irmãos estão acostumados a ouvir pregações nesse texto e sabem que as pessoas continuam escolhendo Barrabás. É mais fácil ir com a multidão, é mais fácil acompanhar a multidão, é mais fácil escolher a Barrabás, é mais fácil dizer que Cristo seja crucificado. Nós não falamos isso com as nossas palavras. Com as nossas palavras nós dizemos que amamos a Deus. Com as nossas palavras nós declaramos a nossa reverência, o nosso respeito a Deus. Com a nossa palavra nós dizemos Deus acima de tudo, acima de todos. Mas com os nossos atos, com os atos, com as atitudes, com o comportamento, com o estilo de vida, com a maneira com que o ser humano trata o semelhante, com a forma com que os homens lidam com as dificuldades da vida, eles estão escolhendo Barrabás. Eles estão dizendo que Cristo seja crucificado. Eu quero liberdade. Eu quero viver a minha vida de qualquer forma, de qualquer jeito. O que as pessoas não entendem é que só em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira liberdade. É só quando o homem se encontra com Deus, é só quando o homem tem a sua vida restaurada, é só quando a verdade de Deus entra na sua vida que o homem experimenta a verdadeira liberdade. Está escrito, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome de Jesus.